Olá, eu sou a doutora Ângela Ronda, médica pneumologista, líder de programas educacionais da Fundação Proari e médica voluntária na reabilitação pulmonar da Unifesp. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre asma e DPOC. Asma é o que vocês muitas vezes conhecem pelo nome de bronquite alérgica, mas saibam todos, o nome é asma. Asma, uma doença inflamatória, a gente tem uma causa base aí de inflamação e crônica. O que quer dizer crônica? É aquela que não tem cura, mas hoje temos tratamento e tratamentos excelentes que os pacientes conseguem ter uma vida praticamente normal, tá? Então, isso é muito importante que o diagnóstico seja feito o quanto antes e o tratamento adequado seja instituído para que todo mundo possa ter uma qualidade de vida boa. E DPOC é uma sigla de doença pulmonar obstrutiva crônica. É um nome grande, né? Mas ele é o que vocês devem bronquite crônica do tabagista e enfisema pulmonar. Vocês devem até pensar, né? Ah, então, Torângela, por que não fala enfisema pulmonar e bronquite crônica do tabagista? É que antes a gente, médicos, a gente na ciência achava que o paciente que tinha bronquite crônica, ele tinha só bronquite crônica e o paciente que tinha enfisema pulmonar tinha só enfisema pulmonar. E hoje a gente sabe que o mesmo paciente pode ter as duas entidades. Então, por isso a gente chama de DPOC, tá? A principal causa da DPOC é o tabagismo e a poluição ambiental junto com a queima de biomassa. A queima de biomassa é a exposição, aqui no Brasil, né? É a exposição ao fogão a lenha durante a infância e adolescência. E na asma, a gente tem sim um componente genético e temos alguns pacientes que têm asma de início tardio. Isso se coincide muitas vezes com os pacientes que a gente chama e consegue, depois de muito asma grave. Então, a gente tem vários níveis de gravidade, que é o leve, moderado e grave. A gente tem aí em torno de 80, 90% de pacientes com asma leve e moderado, e uma quantidade muito pequena de pacientes com asma grave. E dentro desses pacientes com asma grave, a gente tem uma quantidade ainda menor, graças a Deus, mas de uma população de pacientes de asma grave que sofre muito e tem muitas consequências aí, uma dificuldade diagnóstica maior, né? Mas é muito importante que a gente consiga fazer o diagnóstico, porque hoje, graças a Deus, temos tratamento. Inclusive, vamos conversar com uma paciente aqui para que ela conte para a gente como foi essa jornada do paciente com asma grave. Então, eu vou chamar aqui para conversar comigo a Zuleide. Olá, Zuleide, tudo bem? Oi, tudo bom, Angela? Tudo bem, Zuleide, vamos contar para o pessoal como é que foi aí essa caminhada sua para conseguir fazer o diagnóstico da asma grave e o que que você sentia, o que que você acabou passando aí para que realmente ficasse com o diagnóstico de asma grave. Então, eu sou, além de paciente, eu sou médica também. Então, era uma coisa que me chamava atenção, que apesar de estar usando todos os medicamentos na dose correta, com a técnica correta, ainda assim eu tinha muitos sintomas. Então, qualquer mudança de temperatura mais importante, eu já começava a chiar, tinha falta de ar, tinha descompensação. E muitas vezes precisava usar corticoide oral. E o uso desse corticoide oral me fez muito mal. Como faz para qualquer pessoa, claro. Mas foi me causando osteoporose. E essa osteoporose foi se tornando uma coisa tão insuportável que era impossível continuar tomando tratamento, então, fazendo o tratamento. Porque mesmo tomando remédio, eu precisava tomar o corticoide oral. E a osteoporose chegou num ponto que eu estava tendo fratura espontânea. Vocês imaginem que o ano passado, em setembro, só de colocar uma mochila no ombro, eu fiz uma fratura de clavícula. E eu tenho diagnóstico de asma, olha que doido. Não foi desde criança. Eu comecei a sentir os sintomas de asma depois de 59 anos, quase 60 anos, que não é o comum, né, doutora Ângela? Não Com é o mais certeza. comum. Mas isso acontece, e esse é realmente uma das características, né, que a gente chama de fenótipo, do paciente de asma grave, que muitas vezes precisa de tratamento especializado. Então, é paciente, em geral, mulher, que tem uma faixa etária mais alta e que realmente a asma começa na vida adulta.
né? Então, isso pode acontecer, e que foi o seu caso, né? Uhum. Então, acho que a gente sempre esclarecer, né? A asma, como eu disse no início, é uma doença inflamatória, então a gente precisa de um anti-inflamatório para tratar. E esse anti-inflamatório é o corticoide, mas a base é o corticoide inalatório. Inclusive, Zuleide, Uhum. conta pra gente essa parte do corticoide inalatório. É importante de ser inalatório e a segurança de ser um corticoide inalatório. Mas que, se não controlado, vai acabar escalonando para o corticoide oral. Então, muitas vezes o paciente acha, as pessoas acham, eu vou tomar um xaropinho, um comprimidinho, que é muito melhor do que o medicamento inalado. Mas não, eu fazia uso constantemente do medicamento inalado, na dose correta, e eu tive que ir aumentando a dose para manter o controle da doença. Então, o corticoide inalatório foi aumentando, dobrando, triplicando. Chegou um ponto que eu estava usando medicamento 8 vezes por dia. Que isso é uma coisa inadmissível para você continuar levando uma vida normal. Porque aí, mesmo o corticoide inalatório, que é muito seguro, nessas condições ele passa a ser inseguro, porque a dose fica muito alta, né? E a gente tem que ter sempre a preferência pelo medicamento inalatório, porque veja bem, a doença que a gente tem é no pulmão. Então eu não tenho que tomar um remédio que vai andar no corpo todo. A gente sempre costuma dizer que é como se fosse uma carta com CEP. Ele tem que ir lá, aonde está inflamado. E eu usava o remédio de forma correta, mas ainda assim os sintomas eram muito importantes. Às vezes, eu tinha que aumentar muito a dose do inalatório. E, como a gente sabe, mesmo inalatório em dose muito alta, fica incompatível, que era o que acontecia comigo. Algumas pessoas têm alteração de pressão, começam a ter alteração de rim. No meu caso, o mais importante foi alteração no osso, levando a essa osteoporose tão severa quanto foi a minha, né? Tendo fratura espontânea. Perfeito. Então, pessoal, sempre avaliar. E o que que a gente considera uma asma grave? É aquele paciente em que a gente tem que começar a aumentar a dose, associar medicações para conseguir manter um mínimo de controle, né? Então, hoje a gente sabe que a maior parte das asmas que a gente tem, a gente consegue controlar com uma dose pouca ou moderada de corticoide inalatório, mais o broncodilatador associado. E uma lembrança bem importante é que hoje a gente não trata mais asma só com a bombinha de broncodilatador, tá? Como eu Uhum. disse, a doença é inflamatória, então a gente precisa de um anti-inflamatório de base. Asma, você demora para fazer o diagnóstico e instituir um tratamento e deixar esse paciente controlado, esse paciente pode evoluir para uma asma grave, e essa asma grave pode, inclusive, transformar num DPOC, porque o DPOC basicamente é a doença que faz essa obstrução, assim como a asma, mas que ele não é mais reversível, porque vai tendo uma alteração de toda a estrutura pulmonar, que a gente chama de remodelamento, e aí o paciente passa a ser fixo, tá? Ele não consegue mais reverter a função pulmonar normal, tá? Então é muito importante que a gente sempre olhe isso, que a gente olhe também todos os fatores que podem desencadear a crise. Inclusive, eu quero perguntar para a Zuleide. Zuleide, o que que, no seu caso, descompensava o seu quadro, o seu controle da asma? As viroses e as mudanças bruscas de temperatura. Quando começava o frio, eu já começava a piorar. Nem bem chegava o frio, eu já começava a chiar. A minha saturação caía muito, mas muito mesmo. Vocês imaginam que eu ficava com 88, 87, 86 de saturação. Mesmo com todos os remédios. Aí tomava chá, vestia roupa, agasalhava, tal, tal, evitava tudo isso. Tomando vacina de gripe, que isso é fundamental, porque a gente tem que evitar as viroses, tomando todos os cuidados para que não houvesse contaminação. Mas vejam, como eu falei com vocês, eu sou médica, eu sou pediatra, então eu atendo criança o dia inteiro. E as Sim. crianças, eu sempre falo que eles são os traficantes de vírus, né? Então eles chegam no consultório levando aquele monte de vírus, que para eles é tudo bem, eles têm e saram. Mas para quem tem uma asma grave como eu, ou para os avós, por isso que é tão importante essa vacinação, é um fator, é um gatilho, é o que desencadeia a crise. E aí eu tinha tudo isso, né? E veja, eu não tenho alergia, porque muitas vezes as pessoas acham, porque é alérgico. Não, eu tenho um tipo de asma diferente que não é alérgica.
Então, se você fizer os meus testes, como eu tenho os testes de alergia, eu não tenho alergia a pó, não tenho a ácaro, não tenho a mofo, não tenho nada disso. É um outro tipo de asma, porque não é todo mundo que tem a mesma asma, né? E mesmo você pode ter o asmático alérgico ou não alérgico, mas independente dele ser alérgico ou não, ele pode ter asma grave. Perfeito, Zuleide. Isso é muito importante para que todo mundo realmente saiba, né? E converse com o seu médico. Se a sua asma não está sendo controlada, você não está conseguindo manter o seu controle ou está tendo muita limitação no seu dia a dia, converse com o seu médico, porque é exatamente isso. Hoje temos tratamento personalizado. Por quê? Porque as asmas são diferentes, cada uma tem um tipo, né? Cada pessoa tem o seu tipo. Então, é muito importante que você realmente procure seu médico, avalie direitinho, porque hoje a gente tem controle, a gente tem acesso ao tratamento, né, seja pela via privada ou pela... E é muito importante que vocês se cuidem e se tratem, ok? Zuleide, quer deixar alguma mensagem aqui para o pessoal? Eu quero. Pessoal, asma é uma coisa séria. Mesmo quem tem asma leve pode morrer se não tratado de forma adequada. E como a doutora Ângela acabou dizendo, asma é uma doença inflamatória. Então, se é inflamatório e crônico, o tratamento é um anti-inflamatório e é contínuo, é para a vida inteira. Hoje eu uso um imunobiológico, que é um outro tipo de medicamento, mas isso não significa que eu abandonei o outro tratamento. Eu uso o que eu já usava, só que agora, graças a Deus, numa dose muito menor, o que me permite ter uma vida normal. Maravilha! Então, continuem se cuidando sempre. Estamos aqui sempre para trazer boas notícias para vocês.